Olá, muito bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira agora as principais notícias de hoje. Queda de produção. Conab estima safra de grãos em 294,1 toneladas, 8% a menos que no ano passado. Brasil comemora nova rota de exportação para a Ásia. Café atinge exportações recorde para o mês de março. Suco de laranja brasileiro abastece 75% do mercado global. E o etnoturismo em Mato Grosso. Vamos conhecer as belezas naturais que ficam dentro de uma reserva indígena em Campo Novo do Parecis. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição destacando o levantamento mensal da Companhia Nacional de Abastecimento sobre a safra de grãos. A estimativa aponta que a produção de grãos no país deverá atingir um total de 294,1 toneladas, 25 milhões de toneladas a menos do que na safra anterior. A sétima estimativa da safra de grãos, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção de grãos no país sofreu uma queda de 8% se comparada à safra anterior. A temporada 2023-2024 deverá atingir um total de 294,1 milhões de toneladas, ou seja, 25,7 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. De acordo com o presidente da Conab, a quebra se deve, sobretudo, à atuação da forte intensidade do fenômeno El Niño, que impactou principalmente as culturas de soja e milho. Na soja, a estimativa é de uma produção de 146,52 milhões de toneladas, uma redução de 5,2% em relação à safra passada, a área plantada de 45,23 milhões de hectares, nós tivemos um aumento de 2,6% em relação à safra passada. No milho, a estimativa de produção é de 110,96 milhões de toneladas, uma redução de 15,9% em relação à safra passada. A estimativa é de uma área plantada de 20,38 milhões de hectares, tivemos uma redução de 8,5% em relação à última safra. Com a entrada da fase final da colheita das culturas de primeira safra, as atenções se voltam ao desenvolvimento das lavouras de segunda e terceira safra, bem como as culturas de inverno. O comportamento climático continua como fator preponderante para o resultado final do atual ciclo. Por outro lado, arroz, algodão, gergelim, sorgo e principalmente feijão apresentam perspectivas de aumento de produção em relação ao último levantamento. No arroz, a estimativa de produção é de 10,57 milhões de toneladas. Nós temos um aumento de 5,3% em relação à safra passada. Tivemos também um aumento na área plantada. A área ficará, nas previsões, 1,54 milhões de hectares, um aumento de 4,4% em relação à safra passada. No feijão, a estimativa de produção é de 3,21 milhões de toneladas, um aumento de 5,8% em relação à safra passada. O diretor de análises econômicas da Conab destacou ainda outras culturas que devem bater recordes na produção, a exemplo do algodão. E vemos números bons também, algodão com uma safra recorde de 3,6 milhões de toneladas, o Brasil é um grande exportador, tem um produto de excelente qualidade. O presidente Edgar citou nos seus comentários iniciais sobre a entrada do algodão brasileiro no Egito. É tido no mercado internacional o algodão egípcio como de boa qualidade. Isso mostra que nós não estamos atrás na produção e na qualidade para o mercado internacional. E o relatório da USDA sobre a safra brasileira também foi divulgado nesta semana. E esse levantamento é tão importante quanto o da Conab, já que impacta diretamente nos preços do mercado. Quem analisa os números é o consultor da Pátria Agronegócios, Ronald Macuco. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e o Conselho Nacional de Abastecimento, CONAB, do Brasil, trouxe números
de safra brasileira muito diferente. Conab traz números de soja próximo a 146 milhões de toneladas. O USDA fala de número na casa ainda acima dos 150 milhões, para ser mais exato, 155 milhões da soja. Quando eu olho para o milho, total de safra produção Brasil, o USDA fala do tamanho da nossa safra total, entre safra de verão, primeira safra lá no Ceal e segunda safra, o Safrinha, ainda próximo a 124 milhões de toneladas, quando a própria Conab está trazendo números próximos a 110 para o total da safra. O que nos preocupa é que esse relatório de hoje ele é um relatório baixista para a formação de preço no mercado doméstico brasileiro. No momento onde que os prêmios de exportação para a soja estavam ficando positivo nos contratos mais longos, como é o caso do julho e junho. Quando eu olho para o principal formador de preço no mercado brasileiro, o dólar flertou essa semana muito próximo aos 5,10, fazendo com que soja no interior do Brasil, desde o fundo do poço no fevereiro até agora, no mês de abril, subisse em média 10 a 15 reais aí nas praças acompanhadas no interior. Esse movimento pode perder força com esse relatório do USDA. Vamos ficar bastante atento nos próximos dias para ver como o mercado vai se comportar em Chicago para esse formador de preço. Quando eu olho para o milho segunda safra, estamos tendo preço caindo no mercado interno brasileiro, lembrando que a nossa paridade de exportação é quanto uma trade consegue comprar milho para exportação, subiu nos últimos dias, devido ao fator dólar. Quando eu olho para o milho segunda safra, produção caminha bem nesse atual momento. Clima na região do Paraná e MS trouxe preocupação nos últimos dias, mas quando eu olho para o Mato Grosso, Goiás, as chuvas estão muito boas para o atual momento. O dólar é a preocupação da vez. Dólar muito forte nos últimos dias, dados de inflação nos Estados Unidos preocupa, e o dólar muito próximo aos 5,10. Isso, para a nossa exportação, é um fator positivo. E vamos agora ao nosso giro de notícias. O Brasil vai expandir o mercado, desta vez com a Coreia do Sul, para subprodutos de origem animal, farinhas e gorduras de aves, destinados à alimentação animal. Essa nova abertura marca a 27ª expansão para o agro brasileiro somente neste ano. Com a recente conclusão das negociações sobre o Certificado Sanitário Internacional, os estabelecimentos brasileiros já podem ser habilitados a exportar esses produtos. A abertura atende também uma demanda da Associação Brasileira de Reciclagem Animal e suas empresas associadas, bem como de importadores coreanos que prevêem uma expansão da indústria coreana de rações a fim de dar conta do crescimento do número de animais domésticos na Ásia. A Coreia do Sul foi o 8º destino para os produtos agrícolas brasileiros em 2023, somando 3,37 bilhões de dólares em exportações. O balanço divulgado nesta semana pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, mostra que as exportações brasileiras de café totalizaram 4,293 milhões de sacas de 50 quilos no mês de março, o que representa um incremento de mais de 37% frente ao apurado ao idêntico período do ano passado. Esse volume é recorde para este mês em toda a série histórica do Boletim Estatístico do Secafé. Em receita, o desempenho é 35,2% superior no mesmo intervalo comparativo, com o ingresso de divisas saltando de 675,7 milhões de dólares em março do ano passado para os atuais 913 milhões de dólares. Vale destacar que todos os tipos de café embarcados pelo Brasil apresentam crescimento no mês passado, com o destaque ficando com os canéforas, que avançaram mais de 600% em relação a março de 2023. O Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças em normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Os produtores devem ficar atentos às mudanças que passam a valer a partir de 1º de julho. Entre elas, foi reduzido o teto custeado pelo governo, que atualmente é de R$ 335 mil, e passará a ser de R$ 270 mil por ano agrícola. Caso receitas de produtores caiam em razão de eventos
riscos climáticos, justifica que a medida vai beneficiar agricultores familiares e pequenos produtores. O valor indenizado também será menor às faixas de risco cobertas pelo Proagro. Muda o pagamento de indenizações em operações com emergência nos períodos de zoneamento agrícola do risco climático de 30% e 40% para 25% e 50%, respectivamente. O BNDES, em conjunto com o governo federal, vai disponibilizar mais de 1,4 bilhão de reais em crédito para os programas agropecuários do governo federal no Plano Safra 2023-2024, elevando o total disponível para 4,6 bilhões de reais. Até agora, mais de 28 bilhões de reais foram aprovados para esse plano, representando um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Os recursos são destinados a produtores rurais, incluindo agricultores familiares e cooperativas, para investimentos em produção, máquinas, equipamentos, armazenagem e inovação, refletindo a prioridade do governo na agricultura. O BNDES também oferece outras soluções de crédito, como o BNDES Crédito Rural, para apoiar o setor agropecuário ao longo do ano. E o assunto agora é tecnologia no campo. A pulverização com drones agrícolas tem revolucionado as lavouras. Além de ser mais seguro, reduzindo o contato humano, garante também um trabalho mais eficiente e acessa áreas que outros equipamentos não conseguem chegar. Os drones agrícolas estão revolucionando as lavouras do Brasil. Eles são grandes aliados dos produtores rurais, desde o mapeamento da propriedade e o monitoramento das lavouras até na pulverização de fertilizantes defensivos agrícolas, como explica o engenheiro agrônomo Márcio Busanello, da empresa Mercoagro, especializada em importação de drones da China para o Brasil. A palavra realmente é revolução, né? Os drones têm vindo, principalmente nos últimos 5 anos, né, como uma ferramenta de auxílio, principalmente na pulverização, né, das áreas agrícolas. São ferramentas aí, são robôs, né, que a gente fala, com um nível de inteligência muito grande, nos auxiliam no manejo das culturas, né, tanto na parte de imageamento, né, que são drones para monitoramento de áreas, como ultimamente agora a gente tem recebido os drones de pulverização também, né, que são ferramentas aí bem expressivas, né, com relação a tamanhos, a porte, e que realmente vem revolucionando, vem trazendo novas formas de ver, né, o manejo das culturas aí no Brasil. Hoje a gente tem uma estrutura de equipamentos bem robusta já, né, no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2019, 2018, os drones carregavam em torno de 10 litros, tá, que era o que a legislação previa na época. Então, eram drones no máximo de 25 quilos, né? A gente fala 10 litros é a carga, né? O payload dele, né? O que ele carrega. E hoje, esses drones de pulverização, né, estão na média de 40 litros, né? Então, são drones bem próximos a 100 quilos no peso total deles. Não emitem ruídos, né? São drones elétricos, né? Os motores são motores elétricos, então são tocados a bateria, são bastante silenciosos, vamos dizer assim. É uma operação muito silenciosa. Questão de uso de recursos, né, é um equipamento muito limpo, né, nesse sentido, né, da gente conseguir utilizar uma matriz energética um pouco mais limpa aí, né. Mas hoje, pensando em tamanho, o que se prevê para 2024, né, que é o ano que a gente está operando agora, para essa próxima safra, são equipamentos de 50 litros que estão vindo para o Brasil já. Toda a operação pode ser programada no aplicativo que controla o drone, desde a faixa de aplicação, altitude de voo, tamanho das gotas e velocidade, que pode chegar a 50 km por hora, sendo de 2 a 3 hectares por voo em cerca de 10 minutos. E não basta saber operar o drone, é necessário ter conhecimento sobre defensivos agrícolas, parâmetros de área, relevo, condições climáticas e muito mais. Hoje, para operar um equipamento desse, né, para uso agrícola, quem legisla sobre a operação de pulverização agrícola é o Ministério da Agricultura, né, é o MAPA.
Então, o mapa prevê que os operadores, né, quem for operar esses equipamentos, eles precisam ter uma certificação, né, um curso aí que é o CAAR, né, um curso que habilita, né, o profissional a ser operador dessas aeronaves. O CAAR é um curso inicial, vamos dizer assim, né, é o básico, né, para quem quer iniciar nessa profissão, e tem vários outros, vamos dizer assim, outros pontos, né, outras possibilidades dentro do mercado de uso de drones, né, mas profissionalmente tem se aberto novas oportunidades, né, para quem está ingressando nesse mercado e realmente precisa se especializar, né? Então eu digo assim, oportunidades como nas próprias IoTs, né, a parte de imageamento é um grande mercado, né, e agora esse mercado de pulverização com drones também vem buscando bastante profissionais aí habilitados para fazer essas operações. O curso, ele não é, vamos dizer assim, ele não é significativo, né, dentro de um investimento, né, ele vai partir aí de 4 mil, 5 mil reais, tem cursos que são online, né, tem uma carga horária ali que pode ser feita online, em torno de 2.500, 3.000 reais, né, praticamente hoje, na maioria das escolas, está nessa faixa. O que é importante ressaltar é que as escolas sejam credenciadas no mapa, né, o Ministério precisa que essas escolas tenham credenciamento lá para poder emitir o certificado, né, o CAAR só é emitido por escolas que têm credenciamento junto ao mapa. A gente sempre ressalta que é uma máquina agrícola, né? Diferente do porte dela, né? Se for comparar um trator ou um autopropelido, né? Ele é bem menor, mas ele tem a funcionalidade de uma máquina agrícola. Então, isso segue uma legislação, né? Tem toda uma burocracia, vamos dizer, em cima de um equipamento desse, né? Então, em média, um equipamento de 40 litros, que é tem menores, né? Tem drones de 20, de 10 litros, de 30 litros, de 50, mas em média hoje no mercado a maior quantidade são os de 40 litros e um equipamento desse fica na faixa de uns 250 mil, né, dependendo dos equipamentos que acompanham, né, o drone. O drone em si, ele precisa de baterias, ele precisa de um misturador de cauda, ele precisa de geradores, né, para tocar as baterias, então tem alguns acessórios que acompanham o equipamento, né, mas na faixa de uns 250 mil é o custo do investimento hoje. O mercado agrícola agora, recentemente, tem começado a olhar com outros olhos, principalmente pela essa questão da insalubridade, né, com relação ao uso de produtos químicos, né. Se você for pensar, o drone é a única tecnologia que não tem ninguém embarcado lá no equipamento, né. Ele não fica exposto, né, à atividade em si. E nesse ponto os produtores têm visto com bons olhos, vamos dizer assim, o drone, né, tem buscado muito essa tecnologia para trazer para sua propriedade, melhorar, né, os processos. O drone é um robô, então, como eu falei anteriormente, ele consegue gerar muitos dados da aplicação, tem um controle muito grande do que está sendo feito lá na propriedade, né, e isso é fundamental para quem faz gestão, né, de custos, gestão da empresa rural hoje, né? E o drone auxilia muito nesse ponto. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre o mercado de leite. Entidades se mobilizam para encontrar soluções diante da concorrência do leite importado. É um minutinho e a gente está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e nós falamos direto aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e vamos conversar com Guilherme Dias, que é assessor técnico da CNA. Isso porque nesta semana tivemos uma reunião
onde foi discutido, juntamente com diversas entidades, federações, sobre medidas para mitigar a questão da importação do leite, esses efeitos, né, Guilherme? Conta para nós quais foram as medidas, as demandas apontadas. Bom, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar conversando aqui com vocês. E justamente, né, a CNA, através da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, ela propôs ao governo federal que fossem promovidas regras, né, que alterassem os benefícios, o tratamento tributário diferenciado, né, no tocante aos tributos nacionais incidentes sobre a captação de leite, no sentido de tornar esses benefícios apenas válidos ao produto interno, né? O produto, aquelas empresas que merecem um tratamento diferenciado, aquelas empresas que realmente estão fomentando a captação interna aqui no Brasil. Então, a partir desse movimento todo, foi também proposto, né, às federações, às comissões estaduais de agricultura, que atuassem junto aos governos estaduais, justamente para promover iniciativas no mesmo sentido, para justamente mitigar esse volume estrondoso de leite que tem entrado aqui no Brasil, principalmente por origem no Mercosul, especialmente a Argentina, que conduziu em práticas, vamos dizer assim, artificiais de comércio, subsidiando a produção. Exato, inclusive nós já temos um exemplo de Minas Gerais, por lá a importação de leite agora já está sendo tributada, não é isso? E quais são os efeitos já imediatos? O senhor acredita que isso de fato pode ajudar a amenizar os prejuízos aqui dos produtores brasileiros? Primeiramente, é importante a gente destacar que essa entrada de leite externo, né, com essas artificialidades, eles praticamente derreteram o mercado interno de leite no ano passado, né, e fizeram o produtor ter as piores margens de toda a série histórica, que nós monitoramos aqui na CNA através do projeto Campo Futuro. Nos dados de fevereiro, a gente verifica que foi margens negativas, margens líquidas negativas para a atividade. E tudo isso compromete a capacidade do produtor em se manter no campo e manter o emprego, geração de divisas e, basicamente, também a segurança alimentar aqui no Brasil, né? Uma vez que se o mercado externo virar, a gente corre o risco de ficar desabastecido desse produto que faz parte aí da alimentação diária. Então, através da atuação das comissões estaduais de pecuária de leite das federações, o Estado de Minas Gerais adotou uma medida que altera, né, o regime especial de tributação do leite importado. O Estado de Goiás também adotou medidas com a atuação forte da Federação da Agricultura junto ao governo do Estado, alteraram algumas regras de alguns programas de incentivos que são praticados lá naquele Estado, e com isso, aquela indústria que realizar a importação de leite passa a ter o tratamento tributário regular, não tem mais essa diferenciação, né, uma vez que não faz sentido que o poder executivo, seja ele estadual, seja ele federal, esteja premiando, né, aquelas empresas que não estão contribuindo com a geração de empregos de divisas aqui no país. Então, nós já temos medidas adotadas nos estados de Minas Gerais e Goiás. Mato Grosso do Sul tem um projeto de lei aguardando sanção. O estado de Alagoas também alterou algumas normativas no tocante a esse tema. Temos uma iniciativa legislativa também no estado do Paraná. Já existe um movimento também em Pernambuco, onde foi concedido ali benefícios justamente para as empresas que estão captando localmente o leite. No Rio Grande do Sul vem sendo pleiteadas medidas e também no estado de São Paulo. Agora, em relação ao governo federal, existe também uma atribuição que o governo federal possa, de certa forma, também não incentivar tanto, digamos assim, para que esse leite importado, que inclusive é leite em pó, né, isso não prejudique os produtores? A CNA já está em diálogo com o governo federal ou busca soluções somente com os governos estaduais? Bom, a principal medida federal que foi adotada foi justamente essa alteração nas regras do programa Mais Leite Saudável, que determina que o laticínio pode aproveitar 50% dos créditos presumidos de PIS e COFINS, né, tributos federais, quando da aquisição de leite, se ele alocar esse recurso para programas de assistência técnica e fortalecimento da produção dos seus fornecedores. Com a nova medida, o laticínio passa, mesmo atuando, mesmo estando cadastrado no programa Mais Leite Saudável, ele passa ao regime tributário regular de apenas 20%. Né? Com isso, ele perde esse benefício se realizar a importação de leite. Importante destacar, nós não somos contrários de forma alguma ao livre mercado das importações. Porém, a gente acredita que o tratamento diferenciado
tem que ser justamente para aqueles que estão fomentando a produção interna aqui. Estamos em diálogo permanente com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, justamente buscando alternativas para que a crise realmente passe e o produtor volte a ter segurança para produzir. Os dados parciais agora, até o primeiro trimestre desse ano, ainda indicam que as importações continuam elevadas. O Brasil importou 560 milhões de litros de leite nos primeiros 3 anos, que foi o maior volume verificado no período, né, em toda a série histórica aqui para o primeiro trimestre, só que a gente já vê uma certa redução nas importações de leite em pó. Né, e leite em pó, queijo mussarela, eles respondem por 80% daquilo que é importado pelo Brasil. Então, são os itens de mais peso, tanto leite em pó integral quanto leite em pó desnatado. A gente já vê uma certa redução, mas ele ainda repousa em patamares elevados. Bom, e dá para dizer, então, que o produtor de leite, a gente tem casos, inclusive, de animais sendo sacrificados, né? Isso causou até um certo espanto, né? A que ponto nós estamos chegando. Então, as perspectivas agora são boas daqui para frente, diante dessas medidas? É importante destacar também, né, que toda essa crise ela tem origem na pandemia. Né? A elevação dos custos de produção que a gente teve nos anos de 2020, 2021, eles corroeram o poder de compra do pecuarista, né, que teve que descartar os animais menos produtivos para gerar caixa na sua propriedade e conseguir alimentar justamente aqueles animais que estão trazendo receita para ele, que são os animais que estão em lactação. Né? E o produtor ele se descapitalizou. Ele exauriu as suas reservas financeiras, ele deixou de investir nos animais de reposição, que seriam aqueles animais que viriam para trair uma produção na safra seguinte, e com isso, em 2022, a gente teve a maior queda da série histórica de 1,2 bilhão de litros de leite. Tudo isso criando a tempestade perfeita para favorecer essas importações aqui que estão assolando o Brasil. Então a gente espera que essa crise ela termine, estamos atuando para mitigar os impactos dessa crise no campo e para que o produtor possa ter a rentabilidade suficiente para se manter na atividade e manter a produção em voga. Para se ter uma ideia agora, nos últimos meses, né, agora quando a gente está... O pico da safra do leite no Brasil ele ocorre geralmente em janeiro, né, que são períodos no qual o preço ao produtor ele tende a cair em função do aumento da oferta, mas isso não aconteceu esse ano. Aconteceu justamente o contrário, né? A oferta do campo ainda segue um pouco comedida e isso vem favorecendo aí o aumento na exportação do leite ao produtor. Quanto tempo isso vai durar? Qual a intensidade vai depender da capacidade de resposta da produção à demanda. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. E a gente segue agora com a nossa previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Ao longo da próxima semana, e entre os dias 15 e 19 de abril, o padrão de chuvas pelo território do Brasil segue bastante similar ao ocorrido aí nas últimas semanas, com uma tendência das chuvas volumosas ainda concentradas na faixa norte do nosso país, em áreas da região norte, especialmente entre Amazonas, ali o estado do Pará e de forma mais pontual também no Amapá, e na faixa norte da região nordeste, área que ao longo aí dessa primeira quinzena de abril já recebeu muita chuva. E essa então é uma tendência de um mês encerrar com chuvas bem volumosas, acima de 150 milímetros, em alguns pontos esses tons mais em rosa, roxado na imagem, e em alguns pontos então desde o Pará até ali o Maranhão, de forma mais isolada em pontos do interior ali do norte da região nordeste. Na faixa leste da região, os ventos úmidos que sopram do mar provocam algumas chuvas pontuais, alguns dias com tempo um pouco mais fechado, e essas chuvas aí que podem oscilar acima dos 50 milímetros, principalmente no leste da Bahia e região do Recôncavo Baiano, também uma área que recebeu muita chuva aí na última semana. Na área mais central do país, as pancadas de chuva ainda causadas principalmente pelo tempo quente e úmido também devem continuar ocorrendo com maior frequência e maior volume de forma localizada, principalmente entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Já no sul do país, o começo da semana principalmente vai ser marcado pelo avanço de uma frente fria e esse sistema pode provocar alguns acumulados de chuva bem expressivos, em torno de 100 a 150 milímetros em 2-3 dias, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, atenção aí para essa previsão entre o Rio Grande do Sul, o litoral sul, ali pontos do sul de Santa Catarina. E no sudeste do país, o tempo aí fica intercalando com períodos de melhoria, dias aí com o tempo um pouco mais seco e predomínio de sol e outros com algumas chuvas isoladas. Em termos de temperatura, o tempo quente e abafado continua predominando na maior parte do centro-norte do país, principalmente ali no norte da região norte, com temperaturas máximas ainda bastante elevadas, em torno de 35, 36 graus. Mas no sul do país, devido ao deslocamento dessa frente fria, as temperaturas ao longo da semana ficam um pouquinho mais amenas, principalmente entre o Rio Grande do Sul, o centro-leste de Santa Catarina e do Paraná e ao longo da semana, conforme a frente fria avança em direção ao litoral da região sudeste, também deixa as temperaturas mais amenas por ali. E a gente segue acompanhando as ações do MST no Abril Vermelho. Nesta semana, o movimento invadiu uma área federal no sul da Bahia. A ocupação ocorre em Itabela, sob a alegação de serem terras improdutivas. No entanto, a propriedade abriga uma estação de pesquisas de uma comissão executiva de lavoura de cacau, vinculada ao Ministério da Agricultura. Enquanto isso, aqui na capital federal, o movimento Invasão Zero busca o apoio do Congresso para conter novas invasões. A nossa visita hoje aqui ao presidente da Frente Parlamentar Mista Invasão Zero é trazer exatamente um projeto, está aqui o projeto, eu vou apresentar ao seu canal em primeira mão, ele vai ser entregue, discutido com o presidente Zuco, para que ele avalie o que nós desenvolvemos ao longo desses meses como ações para que a invasão, a Frente Parlamentar, possa pautar, né, suas ações ao longo do ano de 2024, o que pode ser feito para acabar de vez com essas invasões. O país não suporta mais isso. E o projeto ele está pautado em trazer a maior missão que nós entendemos que é um grande desafio, é unir de forma organizada o produtor do país. Não podemos discutir invasão de propriedades, não podemos discutir essas ações da soja separado do milho, separado do boi, separado do leite. Somos todos produtores, precisamos, na verdade, dos mesmos caminhos, que é a ação de governo, a proteção e a segurança no campo para produzir. Porque o movimento ele é ideológico, é político, o movimento é criminoso e vai atingir a todos. Porque hoje em dia, a nossa maior preocupação é um programa que o governo está lançando, a tal da prateleira de terras. E essa prateleira de terras pode atingir a todos. Aqui nesse programa tem algumas ações para coibir isso. Vou lhe dar um exemplo aqui que está ocorrendo na Bahia. O cacau, há mais de 33 anos, sofreu crime da vassoura de bruxa. Um crime que tem nome e endereço. Não vou citar para não criar polêmica. Os produtores de cacau, eles praticamente quebraram financeiramente e o Estado quebrou. Um cacau que já pagou 60% da folha da Bahia. Um cacau que pontuava 60% do PIB da Bahia. Agora surge, né, uma luz no fim do túnel. A reconstrução da região cacaueira. Uma região com mais de 100 municípios, com mais de 3 milhões de pessoas. Cacau saiu de R$ 120 para R$ 820 uma arroba. Você está falando aí acima de $10 mil a tonelada de cacau. Isso é um campo fértil para atrair, num estado como o nosso, que a segurança é quase zero, tomada pelo crime organizado, assaltos, roubos à fazenda de cacau. Então, nós estamos trazendo nesse projeto, para o presidente Zuco, para a Frente Parlamentar, um pedido de urgência, junto com o governo federal, com o Ministério da Justiça, com o STJ, que converse diretamente com o governador da Bahia
para que o Estado tome providências e possa proteger os produtores de cacau. Porque esse é o momento da reconstrução da lavoura. Esse é o momento, depois de 32 anos, para você reconstruir a região cacaueira. E a Bahia sofre muito pela falta de emprego, pela geração de receita. A Bahia está tomada hoje com 65% de miséria. Então, qual é o maior desafio? É isso que eu estou lidando em primeira mão. O desafio agora é trazer todas as associações, todas as frentes, todos os segmentos para audiências únicas e passar para esses produtores que nós estamos no mesmo barco e no mesmo mar. Ou nos juntamos de forma organizada ou continuaremos a vida toda enfrentando o MST. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta a gente mostra como o etnoturismo vem garantindo a renda de uma comunidade indígena. Imagens belíssimas que podem entrar no seu próximo roteiro de viagens. Não saia daí! Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente segue agora com a nossa expedição pelo estado de Mato Grosso. Há algumas semanas nós mostramos os produtores de soja indígenas da região de Campo Novo do Parecis. Mas a maior parte da reserva continua preservada. E é hora de conhecer as belezas naturais desse lugar encantador. A imponência das águas é o que torna este roteiro de viagens inesquecível. Cachoeiras deslumbrantes, cânions, saltos sagrados. A grandiosidade dessas terras vai muito além da sua imensidão. Está nos detalhes mais simples da natureza, na relva que, junto ao sol, fazem uma composição perfeita de cores. Nós estamos aqui na Cachoeira Salto Belo, né, território Utiariti. Estamos aqui a 86 quilômetros da nossa cidade, do nosso município, Campo Novo do Parecis. Nós temos 46 metros de queda, né, 100 de largura, aqui no Rio Sacre. E nesses últimos anos foi uma das cachoeiras mais visitadas, né, do nosso estado. E aqui vem pessoas, né, de outros estados, até mesmo os estrangeiros, né, que vêm apreciar essa belezura que nós temos aqui no coração de Mato Grosso. Uma herança da natureza deixada pelos ancestrais e que hoje garante a sustentabilidade de 5 aldeias por meio do etnoturismo. Quando eles chegam aqui, eles ficam se assustados, né? Que eles chegam aqui e vê realmente que é isso a natureza que está preservada dentro da reserva indígena. Os povos originários habitam esse lugar muito antes do descobrimento do Brasil. A língua de origem é da família Aruaque, que já povoava a América do Sul e Central há pelo menos 3.000 anos. Os guardiões dessa terra são os Halite Pareci, que em português significa o ser humano verdadeiro. E nós estamos dentro da reserva indígena dos Utiaritis, um dos principais pontos turísticos e lugares mais bonitos da cidade de Campo Novo do Parecis. Por aqui, os indígenas é que fazem todo o trabalho de receber as pessoas que vêm de vários lugares do país. O Salto Belo nem precisa dizer, né? O porquê foi batizado com esse nome. As imagens falam por si. São cerca de 45 metros de queda livre. Vale a pena viajar todo esse tempo para chegar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, estou me sentindo realizada de poder conhecer o lugar. A pintura é maravilhosa, é a realização de um sonho, né? De você poder fazer essa arte no corpo. A Mayara pôde me atender e é um artigo de mãos cheias, porque ficou maravilhoso. Não dá vontade nem de tirar, porque é lindo. E o lugar também é maravilhoso. Parece que a gente fica com a alma purificada aqui, né? No meio da natureza. Você captura toda a cultura
indígena e absorve muita parte. E para conhecer todas essas belezas que o lugar reserva, é necessário mais do que um dia. Por isso, a recomendação é que você aproveite para desfrutar da área de camping que fica na cabeceira do Rio Sagres. A 19 quilômetros dali, outra paisagem de tirar o fôlego. O Salto Utiariti é ainda maior. Tem 96 metros de altura e 6 de largura. O acesso é muito simples, dispensa a caminhada. E de carro você chega já na parte de cima da cachoeira. Mas quem quiser aproveitar uma experiência única, é só seguir pela trilha, que dá acesso à parte de baixo, e desfrutar desse espetáculo da natureza. Aqui nós recebemos, né, de pessoas de segunda a segunda, né? E tem aí para acampar, né? Então, para passar o dia, tem uma taxa de R$35 por pessoa. Para acampar, né, tem uma taxa de 55. Tem os quiosques, né, e tem que trazer a barraca e passar o dia aí, né? Esse local maravilhoso que nós temos aqui no coração de Mato Grosso, né? Para essa galera bonita aí do Brasil que quer conhecer, está convidado, né, para passar um dia aqui na nossa casa, no nosso território. Você sabia que o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo? Olha, o nosso país é responsável por 75% do comércio global desse produto. Vamos saber um pouco mais sobre esse negócio de sucesso com o repórter Alan Pitts. O suco de laranja faz parte do cardápio dos brasileiros. Nosso país é um grande produtor de laranja, sendo responsável por 34% da produção mundial. Mas, acima de tudo, somos os maiores exportadores de suco de laranja do mundo, sendo responsáveis por 75% do comércio global do produto, como explica Ibiapaba Neto, diretor executivo da Associação Nacional dos Sucos Cítricos, a Citrus BR. Entre 7 e 8 copos consumidos a cada 10 no mundo foram produzidos aqui no Brasil. Então, quando o brasileiro viaja para fora, enfim, fica hospedado num hotel, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, e consome um suco de laranja, muito provavelmente ele estará consumindo um suco de laranja brasileiro, que é exportado para esses países e consumido em larga escala. A fruta ela é colhida, ela vai para as fábricas, aí ela é processada, essa fruta, né? Ela é espremida. O suco de laranja ele é retirado, ele passa por uma série de processos. Ele se separa, né, a parte sólida da laranja, os gominhos, o processo de centrifugação. Dependendo, o suco ele pode ser ou pasteurizado ou ele pode ser concentrado. São dois produtos que a gente exporta. É o suco concentrado, e aí ele é concentrado 6 vezes, né, é o que a gente chama de suco concentrado 66 graus Brix, o que significa que ele tem 66% de sólidos por tonelada. Ou a gente também pode exportar o suco em 12 graus Brix, que é, vamos dizer assim, a diluição natural da fruta. Nesse caso, o suco ele é armazenado, aí são tanques que cabem milhões e milhões de litros nas fábricas, desce de caminhão para a Baixada Santista, a região do Porto de Santos e Guarujá, e ali ele é exportado. Ele é exportado em navios próprios, são navios dedicados para suco de laranja, navios próprios dessas empresas, e esse suco ele é levado para o destino, onde ele é recebido em terminais que também são próprios, e ali ele é vendido para os engarrafadores. E é o engarrafador, que é o nosso cliente, que faz esse processo de envase. Então ele compra o suco brasileiro, ele pode comprar também suco de outras origens, e aí ele envasa, coloca a marca dele e disponibiliza no mercado. O Brasil ele é um país muito apto para a produção agrícola no geral, mas extremamente apto para a produção de laranja. A nossa laranja ela é uma laranja orientada para a indústria de suco, e essa é uma diferença que existe entre outros países. Por exemplo, a Espanha é um grande produtor também de suco de laranja na Europa. A questão é que primeiro eles produzem a fruta para a mesa, e a sobra
dessa produção vai para a indústria e acaba fazendo suco. No caso do Brasil é um pouco diferente, a gente tem uma produção que ela é orientada para a produção de suco. Então, são variedades que foram desenvolvidas e adaptadas para que você tenha ali o melhor sabor possível, o melhor rendimento, enfim, tem uma série de pontos que fazem parte da constituição dessa indústria e tem uma produção aqui desenvolvida no Brasil com variedades importantes que atendem a essa indústria e fazem essa grande produção de suco ser exportada para o mundo todo. O principal mercado do suco brasileiro é a Europa, que consome 65% do suco de laranja produzido em nosso país, seguido dos Estados Unidos e Ásia. Existem 3 grandes variedades da fruta. As precoces, que são mais ácidas, as de meia estação e as tardias, que são as frutas mais doces, colhidas no final da safra. E a quantidade de laranjas produzidas no Brasil é impressionante. São bilhões de frutas por ano. Quando a gente vai no mercado, o varejo, ele classifica entre lima e pera. Ou a Bahia também, que é aquela laranja de umbiguinho, né? Que tem um biguinho na laranja. Mas, no geral, o mercado classifica como pera e lima. A lima, como ela é muito doce, ela é fácil de você perceber. Agora, qual que é o problema? O problema é que no mercado, às vezes, principalmente nessa época do ano, agora que a gente está agora não que a gente está na entre safra, mas ali quando começar, por exemplo, finalzinho de maio, começo de junho, entram as variedades precoces, aí é uma variedade que a gente chama de Hamelins, né? Grupo das Hamelins, que são essas variedades muito produtivas e ácidas. E aí vem aquele suco, às vezes, que você toma na padaria, que ele está extremamente ácido, né? Um suco azedo. O que é aquilo? Aquilo é uma variedade provavelmente precoce, uma Hamelin da vida, uma folha murcha, alguma variedade dessa que não tem, assim, essa característica de doçura que tem na lima, que tem na pera, né? A pera é uma variedade muito saborosa, e aí tem a pera rio, pera natal, enfim, tem diversos tipos de pera ainda dentro das variedades pera. Então, tem que ficar esperto um pouco quando o consumidor ele for pedir o suco de laranja dele na padaria, ou for comprar a laranja no mercado, para que ele não leve gato por lebre, né? Parque Citrícola, que pega aqui municípios de São Paulo e Minas Gerais, a gente está falando aqui mais ou menos de 40 e poucos municípios que produzem laranja. Eles são capazes de produzir ali entre 300 milhões de caixas de 40 quilos até mais ou menos 360, 370 milhões de caixas de laranja, é bastante laranja. Só para a gente ter uma ideia, isso falando em termos de frutinhas, isso dá, nessa safra que passou agora, que foi uma safra aí de 307 milhões de caixas, no total foram produzidas mais de 80 bilhões de frutinhas, só para a gente ter uma ideia. Então é muita fruta que a gente produz aqui no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Paraná também, que produz bastante. Mas enfim, é mais ou menos o tamanho da produção. Fica em torno aí de 300 a 360, 370 milhões de caixas. É importante destacar que o suco de laranja é um baita alimento. Ele é um alimento líquido, rico em vitamina C, folato. A cada dia aparece um estudo novo falando aí dos benefícios do suco de laranja. Eu sou suspeito para falar, consumo suco de laranja todo dia, minha família consome suco de laranja todo dia. Então ele é aí uma fonte importante de uma série de nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Nos dias 16, 17 e 18 de abril, acontece a AveSui, uma das feiras mais importantes da indústria latino-americana de aves e suínos. O evento, realizado no Paraná, conta com palestras sobre temas relevantes para o setor, como nutrição, sanidade, influenza aviária, fábrica de ração e qualidade de grãos, entre outros. Haverá ainda a apresentação de trabalhos científicos, que destacarão os avanços mais recentes em pesquisa e prática. Destaque ainda para a 9ª Feira da Goiaba, que celebra a fruta número 1 da agricultura do Distrito Federal. O evento, realizado nos dias 12 e 13 de abril, conta com 36 expositores de goiaba e seus derivados, como polpas de fruta, sucos, doces e compotas. Serão oferecidas 4 cultivares trabalhadas pelos produtores locais: Paluma, Tailandesa, Cortibel e Pedro Sato, a mais produzida na região. Já de 17 a 21 de abril, será realizada a Expopec 2024, em Porangatu, Goiás, no espaço multiuso da Carreta Agro pelo Brasil.
O objetivo é promover a troca de experiências na gestão de lideranças rurais. Haverá também exposição de tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem, estamos de volta, trazendo as principais informações que o homem do campo precisa saber. Até lá! Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.